Favor, que bênção estarmos juntos nessa primeira noite dos nossos 10 dias de oração. Deus abençoe também vocês que estão nos acompanhando pela internet, que a presença e a paz de Deus também esteja sobre a sua vida. Talvez você tenha assistido pela manhã, estamos fazendo também o programa pela manhã às 6 horas, e estamos usando esse material. Então, se você ainda não tem esse material, na recepção da igreja está disponível, você também pode adquirir ele gratuitamente em PDF, pelo site, você coloca lá Primeiro Deus, ou 10 dias de oração, e você vai encontrar todo o material para adultos, e nós temos também um material para crianças e adolescentes, um material muito, muito especial, que eu sei que vai ser uma bênção aí para o seu desenvolvimento espiritual. Esse aqui é o de adolescentes, esse aqui é o de adulto e esse aqui é o de criança. O pastor nos pediu para avisar que nós estamos tendo todas as noites aqui um programa especial com as crianças, que é no salão de jovens abaixo. Então, vamos ter momentos especiais esses dias. Eu quero convidá-lo, antes de irmos para a mensagem bíblica, quero convidá-lo a fechar os olhos para mais uma vez falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar com a igreja, também com a outra igreja que está assistindo online em diversos lugares do Brasil. Nesse momento queremos pedir a Tua presença e a Tua paz, queremos que de maneira muito clara o Senhor fale ao nosso coração, que atenda às nossas necessidades e nos faça entender a mensagem, mas que ela fale conosco essa noite. Abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a perceber o Espírito Santo andando entre os bancos da igreja, ao lado das pessoas que estão acompanhando pela internet, e que todos possamos, ao final, ter a certeza de que o Senhor falou conosco. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã me chamou muito a atenção a beleza do cenário aqui. Então eu não poderia deixar passar em branco e parabenizar e agradecer as pessoas que se envolveram com os detalhes. Ficou lindo, lindo o cenário. Dá um ambiente muito, muito aconchegante. Espero que nos ajude a entender a mensagem. E o ambiente nos ajuda a entender a mensagem também. Durante esses 10 dias, nós temos como objetivo pedir a Deus um reavivamento espiritual em nossa vida. Esse é o grande objetivo do movimento dos 10 dias de oração. Hoje, pela manhã, alguém me mandou uma mensagem, não conheço a pessoa, mas ela me disse assim: pastor, por que vocês fazem sempre 10 dias de oração? E a melhor resposta é que nós fazemos sempre 10 dias de oração, porque sempre precisamos reafirmar o nosso compromisso com o reavivamento pessoal. Então, 10 dias de oração é uma maneira de a igreja nos convidar a dizer assim: olha, estamos iniciando o ano e precisamos reafirmar o nosso desejo de um reavivamento espiritual. E é isso que vamos estudar durante as manhãs e a noite. Como nós podemos obter um reavivamento espiritual para a nossa vida. Pela manhã eu falei que se você está cansado de uma vida espiritual medíocre, o Espírito Santo é quem faz com que você possa ter uma vida espiritual reavivada. E hoje e amanhã nós vamos estudar um tema que é essencial para compreender ou viver um reavivamento. Vejam, todo grande reavivamento da história, seja como indivíduo ou como igreja, passou pela compreensão da salvação. Não há reavivamento sem uma compreensão de como é o plano de Deus para nos salvar. Quando você lembra ou lê sobre o reavivamento que Lutero fez, passou por uma compreensão da salvação. John Wesley passou por uma compreensão da salvação. Quando você vê um reavivamento que aconteceu na vida de um homem chamado Agostinho de Hipona, passou por uma compreensão da salvação. Quando você vê um reavivamento que aconteceu na vida dos nossos pioneiros adventistas do sétimo dia, passou por uma compreensão da salvação. E eu te garanto que um reavivamento na sua vida só vai acontecer se você passar por uma compreensão da salvação. Porque se você não compreende a salvação, você não conhece o Salvador. E se você não conhece o Salvador, você não conhece Cristo. E se você não conhece Cristo, não tem como passar por um reavivamento. Porque todo reavivamento ele é produzido por Cristo em nós. Reavivamento não é uma coisa que você senta um dia e diz: eu só vou sair daqui quando estiver reavivado.
Reavivamento é algo que você faz numa caminhada diária com Cristo e Ele vai produzir isso em você. Então você só pode compreender ou viver ou experimentar um reavivamento se você compreender e experimentar a salvação. E se alguém te perguntasse, olha, me ajuda a compreender o que é salvação, me dá um resumo do que é salvação. Há várias maneiras de explicar, mas uma das maneiras que você poderia dizer assim: eu estava perdido, estava completamente perdido. Por causa dos pecados eu era escravo do pecado. Mas um dia eu ouvi falar que era possível ser liberto. Mas para ser liberto alguém tinha que substituir a minha condenação, porque eu estava condenado, eu era escravo condenado. E a Bíblia diz que Deus enviou o Cordeiro, o seu Filho, que morreu e derramou o seu sangue, e essa oferta de sangue era uma substituição da minha escravidão, da minha condenação pela liberdade dele. E pela fé eu aceitei que o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, derramado na cruz, poderia ser uma oferta de troca pelo meu pecado. E pela fé eu aceitei como que o seu sangue me cobria, ou como o seu sangue ser passado nas portas do meu coração. Então, quando eu aceitei isso, que eu era perdido, condenado, escravo, e que havia um substituto, o Cordeiro, que morreu por mim, e pela fé eu aceitei que o seu sangue me libertaria, e aceitei que o seu sangue como que marcasse as portas do meu coração. Agora eu fui liberto da escravidão. Não estou mais condenado e perdido, porque o sangue do Cordeiro me libertou e me resgatou. Esse seria um bom resumo do que é o plano da salvação. Agora, você lembra de alguma história bíblica que se parece com isso que eu acabei de falar? Você lembra de alguma história bíblica que um povo estava condenado, eram escravos, condenados, viviam uma vida de condenação e escravidão, até que veio a promessa de um Salvador, de um libertador, mas para eles poderem saírem da escravidão, um cordeiro teve que morrer, o sangue daquele cordeiro teve que ser passado na porta das casas, e eles aceitaram aquilo pela fé, e no outro dia estavam libertos e puderam sair da escravidão. Lembram de alguma história? Que história é? A do Êxodo. Quando você lê o livro do Êxodo, geralmente você lê como um aspecto histórico, mas você deveria ler o livro do Êxodo como um resumo da nossa salvação. A história do Êxodo é como que uma maquete da nossa salvação, do plano da salvação. Cada aspecto da história do Êxodo é o plano da salvação ilustrado na vida do povo de Israel. Aquilo que aconteceu no Êxodo, a maneira como Deus fez para libertar o povo e conduzi-los até a Canaã, é a maneira como Deus nos tira da escravidão e vai nos conduzir, se quisermos, até chegar na Canaã celestial. Então a história do Êxodo é como uma maquete do plano da salvação. E é um momento muito especial na história do Êxodo que vamos estudar essa noite, Êxodo capítulo 14. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 14. A história do Êxodo ela é tão clara, ligada ao plano da salvação, que um dia Paulo vai apresentar uma mensagem para o povo de Corinto, para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 10. E ele vai explicar para o povo de Israel, o povo da igreja de Corinto, como é a salvação. E ele usa o Êxodo. Se você ler o capítulo 10 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo usa cada ponto da história do Êxodo para falar sobre o plano da salvação. Ele diz assim, olha, vocês foram guiados pela nuvem do jeito como o povo de Israel, a nuvem é Cristo, vocês foram batizados como o povo teve que entrar no mar, vocês comeram do maná que é Cristo como o povo comeu do maná no deserto, vocês beberam água da rocha como o povo bebeu água da rocha que é Cristo no deserto. Então Paulo pega cada aspecto da história do Êxodo e diz assim, eu quero falar para vocês sobre salvação, porque o Êxodo é como que uma maquete, um resumo da salvação. Êxodo capítulo 14, o povo havia saído do Egito, as pragas haviam caído, o sangue do cordeiro havia sido colocado sobre os umbrais da porta e o povo saiu do Egito. E quando o povo saiu do Egito, o faraó parou e pensou, como assim? Eu vou deixar o povo sair? Eu vou deixar o povo ser livre? De jeito nenhum. E o verso 5 diz que quando anunciaram ao rei do Egito, o faraó, que o povo havia saído do Egito, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, o que é isso que fizemos?
permitindo que Israel deixe de nos servir. Eles não estão livres, eles não podem sair, eles ainda nos pertencem. Eles já não pertenciam ao faraó. Mas a Bíblia diz que, no verso 6, que Faraó aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Verso 10, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que por não haver sepultura no Egito, você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixe-nos aqui para que continuemos servindo os egípcios. Pois melhor era servir aos egípcios do que morrer no deserto. Já pensaram em tamanho absurdo? Verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo e disse: não tenham medo, fiquem quietos. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Verso 21, mesmo capítulo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Mas na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Vejam, eles já estavam libertos do Egito. Mas a grande questão é que na redenção, assim como no Egito, no Êxodo, a liberdade tem camadas. Eles já estavam libertos do Egito, mas o inimigo foi atrás deles e disse assim: você não vai sair assim fácil, você ainda é meu. Na redenção, a mesma coisa acontece. Salvação e redenção são sinônimos. Então, quando alguém perguntar qual é a diferença entre salvação e redenção, são sinônimos. A grande questão é que a palavra redenção está mais ligada à ideia de ser liberto da escravidão do pecado. Eu fui redimido, eu fui liberto da escravidão. Assim como no Êxodo, eles saíram do Egito, mas o inimigo foi atrás deles, a mesma coisa acontece com a nossa liberdade da escravidão do pecado. Quando Deus nos tira da condenação do pecado, o inimigo vai atrás da gente e diz assim: você não vai ficar fácil perto de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador, o inimigo não cruza os braços assim: pronto, esse aqui já está na igreja, já está salvo, agora eu vou atrás de outro que está perdido. Não. Ele faz exatamente como o Faraó fez. Você saiu do Egito, mas o Egito vai atrás de você. Você saiu do Egito, mas o Egito vai tentar trazer você de volta. Você é meu. Você me pertence. Então, assim como Deus teve que livrar o povo de novo do poder do Egito, Deus tem que pôr camadas e nos libertando da escravidão. E a primeira camada, a primeira liberdade que Deus nos dá, é a liberdade da condenação. Essa é a primeira liberdade. Romanos capítulo 8, verso 1. Já não há condenação. A primeira coisa que Deus te dá, a primeira liberdade, a primeira camada da liberdade que Deus dá, você não está mais condenado. Você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador. Você o aceitou como o Cordeiro que substituiu você na cruz do Calvário. Você pediu que Ele entrasse em tua vida. Você não está mais condenado. E talvez uma das coisas mais importantes para um cristão entender é ter a liberdade de não estar mais condenado. Há cristãos que eles até aceitaram Jesus como seu Salvador de maneira genuína, mas eles sempre vivem pensando que ainda estão condenados. Eles nunca se libertam da condenação. Quando você cai, você fere o coração de Deus. Quando você peca, você desagrada a Deus, mas você já não está condenado.
Não há condenação para quem está em Cristo, e você nunca vai ser feliz na vida cristã se você não abandonar a condenação. Você é amado, você foi aceito, você não está mais condenado. Eu aprendo isso muito com os meus filhos. Os meus filhos têm completa segurança de que eu os amo. E quando eles fazem alguma coisa que sabem que não me agrada, eles sabem que podem ficar de castigo, que eu vou ficar triste, que eu vou reclamar, mas eles não questionam o meu amor. Eles sabem, têm segurança de que eu os amo. Mas sabe como alguns cristãos vivem? Alguns cristãos aceitaram Jesus, mas nunca saíram da fase de não estar mais condenado. Quando eu faço alguma coisa, ainda estou condenado. Você não está mais condenado, você está liberto da condenação, você é de Cristo Jesus, e você tem que viver como alguém que aceita essa primeira fase da libertação. Já não há condenação para quem está em Cristo. A segunda liberdade que você precisa entender no plano da salvação, a segunda camada da libertação, é a libertação da justiça própria. Quando nós aceitamos Jesus e entendemos a maravilha da salvação, a grandiosidade da graça e o que nos espera na vida eterna, quase que de maneira instintiva, às vezes por nossa educação, nós queremos pagar. O que é que eu preciso fazer? E sabe o que a Bíblia diz? Você não precisa fazer, já está feito. Você precisa aceitar. Paulo escreveu um livro inteiro, o livro de Gálatas, tentando fazer as pessoas daquela época e cada um de nós entendermos. Você não precisa pagar, porque ela é grandiosa demais, você precisa aceitar que já foi pago. E há cristãos que não passam dessa segunda fase da liberdade, estão sempre querendo fazer alguma coisa para merecer o amor, para merecer a graça, para merecer a bondade. Só que é algo tão grandioso que você não pode fazer nada para merecer, você tem apenas que aceitar que foi pago. Sabe, não há vida cristã se você não passar por esse segundo ponto. Eu gosto de uma história de crianças, para crianças, que diz que quando Deus terminou de criar Adão e Eva, disse assim, olha, tudo é de vocês. E ele olhou para Deus, na história infantil, diz que ele olhou para Deus e disse assim, tudo é meu, tudo é de vocês. Tudo que eu fiz para vocês. Mas eu preciso fazer alguma coisa, Adão falou para Deus, para merecer isso. Será que eu poderia, para merecer tudo isso que você fez, será que eu poderia ensinar os passarinhos a cantar? E Deus disse, não precisa, Adão, eles já sabem cantar. Será que eu poderia colocar sabor nas frutas para pagar tudo isso? É muito grande. Adão, você não precisa colocar sabor nas frutas, elas já têm sabor. Será que eu poderia colocar cheiro nas flores? Elas são lindas, será que eu poderia colocar cheiro? Adão, não precisa, elas já têm cheiro. E disse que Adão olhou para Deus e disse assim, e o que é que eu faço? E Deus disse assim, está chegando o sábado, descanse. Só isso, descanse. Há cristãos, e eu temo dizer, adventistas do sétimo dia, que nunca descansaram na salvação. Nunca descansaram na compreensão de que você não precisa guardar sábado para ser salvo. Você não precisa devolver dízimo para ser salvo. Você não precisa vir à igreja para ser salvo. Para ser salvo, você precisa aceitar que Jesus Cristo te salvou. E tudo que eu faço é em consequência a aceitar que Cristo me salvou. E a vida cristã só tem lógica quando segue essa camada de liberdade. Primeiro, não estou mais condenado. Segundo, não preciso pagar. Eu não preciso, com minha própria justiça, tentar adquirir alguma coisa. E vou repetir, em nome da autoridade bíblica, reavivamento só vai chegar à sua vida quando você compreender isso. Porque se você não compreender isso, até o reavivamento você acha que tem que conseguir. O reavivamento depende de quanto jejum eu faço. O reavivamento depende de quanto tempo eu passo orando. O reavivamento depende de quanto eu leio a Bíblia. O reavivamento depende de Cristo em você através dessas coisas. Então você nunca vai dizer assim, eu estou vivendo uma vida reavivada porque jejuo muito. Estou vivendo uma vida reavivada porque oro muito. Você está vivendo uma vida reavivada porque está perto de Cristo. E quem está perto de Cristo ora.
Quem está perto de Cristo tem momentos de jejum. Quem está perto de Cristo aprende a estudar a Bíblia. Mas não é resultado do seu esforço, das suas ações, é resultado de Cristo em você. Então não tente pagar, aceite que já foi pago. Quando nós somos pequenos, e talvez aconteceu com você, mas nós crescemos ouvindo alguém dizer assim: não faça isso que Deus fica triste, não faça isso que Deus não gosta. E sabe como nós crescemos? Nós crescemos assim: para que Deus goste, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, Deus não gosta. E sabe o que a palavra de Deus diz? Deus gosta de você, mesmo quando você não faz. Deus te ama, mesmo quando você não merece. O amor de Deus é invariável. Deus não me ama quando eu estou na igreja vestido de pastor apenas. Deus me ama quando eu sou uma vergonha para o ministério pastoral. Deus me ama ali também. E se eu não aceitar que sou amado por Deus, eu nunca serei transformado ou reavivado. A segunda camada do plano da salvação, da liberdade, a primeira é você já não está mais condenado. A segunda é você não precisa, com sua justiça própria, adquirir a salvação. A terceira fase da liberdade, a terceira fase é a liberdade do velho homem. Lutero tem uma frase interessante, que ele dizia o seguinte: eu pensei que o velho homem havia morrido na água do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Eu pensei que o velho homem tinha morrido na água do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar. Quando você foi a Jesus Cristo e não está mais condenado, quando você descobriu que não precisa pagar e se entregou completamente a Ele, o que te acompanhou foi uma natureza pecaminosa, e agora você é uma pessoa de dupla natureza. Antes, uma pessoa que não está em Cristo, ela peca, e ela fala para os amigos que pecou, ela sente prazer em divulgar. Esses dias, algumas pessoas da minha infância me encontraram e me colocaram no grupo do WhatsApp. E eu já tive que sair algumas vezes desse grupo. Porque eu fico impressionado como algumas pessoas lá dizem assim: olha, traí minha esposa, fui para tal lugar. E todo mundo começa a sorrir e brincar. Você sente prazer de dizer que traiu a esposa. Porque quando você tem só uma natureza, o pecado é normal, agradável e divulgável. Quando você tem uma outra natureza, o pecado te envergonha, apesar de ainda estar presente na tua vida, te envergonha, te faz derramar lágrimas, e você não tem vontade de divulgar no grupo do WhatsApp, você se ajoelha para confessar a Deus, derramar lágrimas e dizer: Santo Deus, me levanta. Mas só Deus, entenda bem, só Deus pode vencer essa natureza que te acompanha. É o agir de Deus, é a atuação de Deus, é a presença de Deus. Você não tem forças para vencer a velha natureza que te acompanha. O que você precisa é ir a Cristo para que Ele te dê vitória sobre essa natureza que te acompanha. Então, a terceira liberdade é a liberdade da natureza pecaminosa. A quarta fase da liberdade, e nessa eu queria que você entendesse bem, é a liberdade dos ídolos. Todos nós temos ídolos no nosso coração que fazem exatamente como o Faraó fez com o povo do Egito. Vocês saíram do Egito, mas ainda tem Egito no teu coração. O Faraó disse: eu não vou te deixar, você é meu, volte para mim. Todos nós temos alguma coisa no nosso coração ainda que são como ídolos, dizendo assim: você ainda é meu, você ainda me pertence. Você não é completamente de Deus. E só Deus pode agir para nos libertar desses ídolos que temos no nosso coração. Na quarta série primária, lembro como hoje, minha professora entrou na sala e disse: agora vai ser aula de religião. Eu quero contar uma história para vocês. Um homem, ela disse, tinha um desejo muito grande de ter uma mansão, mas ele não tinha dinheiro. Até que o inimigo apareceu para ele e disse assim: eu posso te dar a mansão do tamanho que você quiser, aonde você quiser. Só tem um custo.
você vai permitir que eu coloque um prego na parede da sala da tua mansão. E aquele homem disse assim: uma mansão por um prego? Claro que eu quero. E o inimigo deu uma mansão para ele, no lugar que ele queria, e ele fez uma festa de inauguração, chamou todos os amigos, e parece que eu estou ouvindo a voz da tia Nice, dizendo, quando ele estava na festa, com todos os amigos, todos os parentes, a porta se abriu, o inimigo entrou, carregando na mão um pedaço de carne podre. As pessoas começaram a passar mal, e tranquilamente o inimigo começou a andar, e pendurou aquela carne podre no prego, e o dono da casa foi irado, disse: você não pode fazer isso, a casa é minha, olha o que está fazendo, as pessoas estão passando mal, a casa é minha. E ela me disse, calmamente, o inimigo olhou para ele e disse assim: tem razão, a casa é sua, mas o prego é meu. Os ídolos são aqueles pregos, ou aquele prego que ainda tem no nosso coração, que nos lembra todo dia, você não é completamente de Deus. É um pecado acariciado, é alguma coisa que nós carregamos como vaidade, como egoísmo, como orgulho, como ganância, que nos lembra constantemente, você não é completamente de Deus. Essa atitude, essa maneira de tratar a esposa, essa maneira de tratar os filhos, essa maneira de fazer negócios, isso que você acessa, mostra que ainda você não é completamente de Deus, ainda tem ídolos. E Deus precisa nos libertar desses ídolos. Há uma história na Bíblia sobre como Deus derrota ídolos, impressionante. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 5, 1 Samuel, capítulo 5, verso 1. Na época bíblica, as lutas não eram entre exércitos, na verdade, os exércitos brigavam, mas as lutas eram entre os deuses. Então, se a minha cidade derrotasse a sua cidade, é porque o Deus da minha cidade é mais forte do que o Deus da sua cidade. Era assim que funcionava. Então, a guerra de verdade, a luta era entre os exércitos, mas a guerra era entre os deuses. Então, quando a minha cidade derrotasse a sua cidade, a primeira coisa que o meu exército faria era pegar o ídolo lá do templo da sua cidade, amarrar no estaca e levar para o templo da minha cidade, para dizer que o meu Deus venceu o seu Deus. Então, isso acontecia em todas as guerras. Quando uma cidade invadia outra, depois de derrotar a cidade, eles entravam no templo da cidade, pegavam a imagem de escultura do Deus da cidade e levavam para a cidade vitoriosa para dizer que o Deus daquela cidade venceu o Deus daquela outra cidade. Capítulo 5 de 1 Samuel fala de uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E os filisteus venceram. E quando eles venceram, eles foram procurar uma imagem de escultura do Deus de Israel para levar para a casa do templo do Deus deles, que era o Deus Dagom, mas não encontraram. Os israelitas não adoravam a imagem de escultura, mas eles tinham uma arca. E os filisteus perceberam que aquela arca usava algo sagrado do Deus de Israel. Então eles pegaram a arca e levaram para a casa do templo do Deus Dagom, para dizer: o Deus Dagom é maior do que o Deus de Israel, e não há Deus maior que o Deus de Israel. Então a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 5, que os filisteus, verso 1, os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca e iram na casa de Dagom junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os sacerdotes, no dia seguinte, eis que estava caído o Deus Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Então, eles levantaram o Deus Dagom e colocaram de novo no seu lugar. Mas levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, o Deus Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e as suas duas mãos estavam cortadas sobre o limiar deles. Ficaram apenas o tronco. Você tem um ídolo? Você tem um ídolo que está destruindo o teu casamento? Você tem um ídolo que está destruindo a maneira de você guiar e conduzir sua família? Você tem um ídolo que está destruindo a tua intimidade com Deus? Você tem que levar Deus de maneira poderosa, clara, diária, até esse ídolo no teu coração. E sabe o que a presença de Deus faz quando se encontra com o ídolo no teu coração? Derruba esse ídolo. Só Deus. Deus nunca te chamou para vencer ídolos. O que Deus te chamou é para colocar a presença de Deus na tua vida, para que a presença de Deus derrube os ídolos. Mas sabe por que ainda temos ídolos no nosso coração? Porque depois que Deus derruba, sabe o que a gente faz?
levanta de novo, igual os filisteus. Depois que Deus nos dá a vitória e diz assim, olha, eu estou te libertando desse ídolo, a gente vai lá e levanta de novo. Sabe o que a gente tem que fazer de novo? Deus de novo. E quanto mais você leva Deus para a presença dos ídolos do teu coração, mais Deus vai derrotá-los, ao ponto de Deus vai arrancar a cabeça e as mãos do teu ídolo. Então entende bem uma coisa. Pastor, traduz isso aí. Eu tenho ídolos. Todo dia o inimigo se levanta e diz assim, você é meu. E todo dia eu vou à presença de Deus e coloco a minha vida e esses ídolos na presença de Deus. E Deus tem derrubado esses ídolos. E quando Deus derruba um, parece que aparece outro, que eu não estava vendo, estava escondido. E eu levo Deus novamente. Entenda bem uma coisa, Deus nunca te chamou para vencer pecados. O que Deus te chamou é para ir à presença dEle, para que Ele vença em você. Tem gente que pensa assim, final do dia, um homem caiu em adultério, ele pecou. Errado. Aquele homem só caiu em adultério no final do dia, porque ele pecou pela manhã, quando não foi à presença de Deus, e não permitiu que Deus derrubasse esse ídolo do seu coração. Então, a queda da noite é consequência da queda da manhã. Nós estamos querendo vencer ídolos e não adulterar, por exemplo, quando Deus queria que nós fôssemos à presença dEle para que Ele derrotasse esses ídolos, ao ponto de arrancar as mãos e os pés dos nossos ídolos. Então, quando ao final do dia, um homem ou uma mulher não cai em adultério, não é porque ele venceu esse ídolo naquela hora, é porque ele venceu esse ídolo pela manhã na presença de Deus. É Deus quem derruba ídolos, não é você. E como é que essa salvação, como é que essa liberdade acontece? Êxodo, volte para Êxodo e vamos concluir. Verso 13. Êxodo, capítulo 14, verso 13. Primeiro Ele quer te libertar da condenação. Ele quer te libertar da justiça própria, de tentar conseguir pagar. Ele quer te libertar da natureza pecaminosa. Ele quer te libertar dos ídolos, dos pecados que você carecia. Como é que Ele faz isso? Verso 13. Moisés disse ao povo, não tenha medo. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Se renda. Deixe Deus agir. Moisés, com o poder de Deus, abre o mar e diz assim para o povo, você tem duas opções. Vocês podem enfrentar o inimigo, mas eu garanto para vocês que vai ser derrota certa, ele é mais poderoso do que vocês. Ou vocês podem entrar no mar. Paulo diz em 1 Coríntios que é como que um batismo na presença de Deus. Entrar no mar é se render e dizer assim, eu não posso enfrentar o inimigo, mas eu posso entrar na presença de Deus. Eu não posso vencer o exército que está tentando me destruir, mas eu posso entrar na providência de Deus. Há um pregador chamado Charles Spurgeon que ele diz assim, que essa é a coisa mais difícil para aprender na vida cristã, se render. Se fosse lutar, fazer, pagar, conseguir, nós somos bons nisso. Mas todo dia se render e dizer, Santo Deus, eu não posso. Mas eu vou entrar na tua presença e o Senhor sim pode. A coisa mais difícil a aprender na vida cristã é se render. Sabe por que nós saímos de casa sem orar e sem ler a Bíblia? Porque não aprendemos a nos render. Sabe por que uma pessoa sai de casa sem fazer o culto familiar? Porque não aprendeu a se render. Uma pessoa que aprendeu a se render, ela vai dizer assim, olha, eu posso até chegar atrasado no trabalho, mas eu não posso sair sem a presença de Deus, eu não posso sair sem dizer, Senhor, só o Senhor para me dar vitória. O inimigo que está aí fora é muito grande, é muito forte. Por isso eu vou entrar na tua presença para que o Senhor me livre, me liberte. Então você tem duas opções, como o povo de Israel. Desse lado do mar, condenação e derrota na certa. Ou atravessar o mar e ser completamente liberto pelo poder e pela presença e o cuidado de Deus. A grande questão no plano da redenção é, você vai se render diariamente à presença de Deus e permitir que Ele venha te dar vitórias, que Ele possa agir em tua vida. Há pessoas que já saíram do Egito, mas nunca aprenderam a entrar no mar.
já foram resgatadas. Mas quando Deus diz a cada manhã, entra na minha presença, vê o meu livramento, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, ela diz, eu não tenho tempo, Senhor. Eu tenho tempo para séries, eu tenho tempo para redes sociais, eu tenho tempo para agir, para fazer, mas eu não tenho tempo para me render. A duras penas. Eu tenho aprendido na vida cristã que Satanás é mais forte do que o pastor Josanã. Mas Satanás não é mais forte do que Deus em mim. Todo dia, quando o inimigo se levanta e diz, hoje eu derrubo esse pastorzinho, eu tento me esconder na presença de Deus. E quando eu entro na presença de Deus, sabe o que Ele faz? Ele faz com que a roda dos carros do inimigo que estão me perseguindo emperrem. Ele faz com que o exército que está prestes a me atacar pare. Ao som da fervorosa oração, Satanás e todo o seu exército batem em retirada, porque ele não suporta a oração de alguém que se rendeu, que vai à presença de Deus. 1º de janeiro de 1863, o presidente Abraham Lincoln assinou a Lei da Emancipação, dando liberdade a todos os escravos. A lei estava assinada, a liberdade estava decretada, mas algumas coisas tinham que acontecer. Primeiro, os escravos precisavam ouvir a notícia, e muitos morreram sem ouvir a notícia de que estavam livres. Segundo, eles tinham que acreditar. Muitos deles ouviram, mas não acreditaram. Terceiro, eles tinham que aceitar que era para eles e parar de viver como escravo. E parar de agir como escravo. Aceitar em sua própria vida que estavam livres. E quarto, muitas vezes o cativeiro era tão forte que um poder externo do exército tinha que invadir o cativeiro e libertá-los. Você já ouviu que Jesus Cristo te libertou? Você tem que aceitar. Você tem que crer que é para você. E no dia que você precisar, e você vai precisar todo dia, um poder externo vai quebrar o cativeiro e vai dizer, você é livre. Você é livre. Quando Moisés terminou, quando o povo passou pelo mar, a Bíblia diz que Moisés fez uma música, e Apocalipse diz que nós vamos cantar essa música quando chegarmos do outro lado do mar. Ainda não chegamos lá, mas eu tenho a garantia bíblica que eu vou chegar. E nós vamos cantar o cântico de Moisés que diz, cantarei ao Senhor porque Ele triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele é a minha salvação. Não sou eu, não é meu esforço, não é meu sábado, não é meu dízimo, o Senhor é a minha salvação. E sabe para onde Moisés conduziu o povo depois do mar? Moisés conduziu o povo para o Sinai, para dar a lei. Aqui está o plano da salvação. Quando você entende que foi completamente livre, agora Deus quer transformar você e quer dizer como você deve viver. Não é o seu comportamento que te salva, mas se você está andando na salvação, a salvação vai transformar teu comportamento. É por isso que para começar a lei, Êxodo 20, Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você não é mais escravo. Agora eu quero que você viva como alguém livre. Sabe como alguém vive livre? Vive, não adultera, não rouba, não mata, guarda o sábado, não adora imagem de escultura, não toma o nome de Deus em vão. A guarda dos 10 mandamentos, na perspectiva da salvação, é de alguém que está livre e foi salvo por Jesus. Há alguns anos eu estava fazendo um evangelismo em uma cidade aqui do Brasil, e eu fui à casa de uma senhora que estava assistindo às pregações. Ela tinha 3 filhos pequenos, e Jesus Cristo entrou naquela casa, uma casa pobre, uma situação muito difícil. Ela criava os filhos sozinha, mas com muita dignidade e esforço. E ela entendeu que ela não precisava mais estar sozinha. E ela aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Ela foi liberta da condenação. E eu tive a alegria de batizá-la. E comecei a visitar aquela casa.
para tentar ajudar, para tentar orientar. E um dia ela me disse: pastor, tem mais um trabalho para você fazer nessa casa. Eu não tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos. Eu tenho uma filha de um casamento anterior, ela já é de maior, ela é usuária de drogas e ela fugiu de casa há alguns meses. Pastor, essa liberdade que me alcançou precisa alcançar a minha filha. Esse poder que eu descobri no Evangelho precisa chegar ao coração da minha filha. Ela não sabe disso. E esses dias ela me ligou, disse que a vida está destruída e que quer voltar para casa. Pastor, ela vai voltar. E você tem que estar aqui quando ela chegar. Você tem que falar para ela que o que funcionou na minha vida vai funcionar na vida dela. Pastor, ela não entende isso, mas se ela entender, ela vai ser liberta. E eu fui à casa dela quando a filha chegou, muito agressiva, me tratou de maneira agressiva, mas eu continuei indo e levando o Evangelho, e levando a salvação, e apresentando o Cristo, até o dia que ela se rendeu e disse: eu não quero mais a escravidão, eu quero ser de Cristo. Ela entrou nas águas do batismo e tinha um outro rosto, um outro semblante, um outro sorriso, um outro olhar. Ela estava livre. Algumas semanas depois, eu fui transferido dali, fui visitar aquela família para me despedir deles. E o Vitor, um dos filhos, me abraçou e trouxe uma maçã, aquela maçã inteira. E ele disse assim: é um presente para você. Eu disse: ah, Vitor, que bom, por que você está me dando esse presente? E ele me disse: antes de você vir à nossa casa, quando minha irmã estava em casa, eu me escondia debaixo da cama, porque ela nos batia muito. Agora, eu não preciso mais me esconder debaixo da cama. Sabe por quê? Porque ela estava livre. Eu não sei quanto o inimigo tem prendido você, mas eu quero te dizer, em nome da autoridade bíblica, a sua liberdade já foi decretada na cruz do Calvário. Você tem que viver na presença de Deus como alguém livre, e Ele vai te libertar da natureza pecaminosa e dos ídolos que você ainda tem no teu coração. Mas para isso, você precisa ir ao altar de Deus todos os dias. Você precisa se render todos os dias. Você precisa dizer: Santo Deus, eu quero entrar no mar da Tua presença, porque o inimigo está atrás. Por favor, emperra as rodas do inimigo hoje, para que ele não tenha vitória. A Melissa Barcelos vai cantar uma música belíssima nesse momento. Enquanto ela estiver cantando, eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero ir ao Teu altar todos os dias, me render todos os dias e permitir que a Tua liberdade seja verdadeira em minha vida todos os dias. Fale com Deus enquanto estiver ouvindo essa música. Vezes eu falhei até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. O meu coração coloco em Tuas mãos
Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Ti buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, meu Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, Melissa. Eu quero fazer o primeiro convite, o primeiro apelo dessas noites. É um apelo que deve ser particular e diário. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu já não estou condenado, mas a velha natureza tem me perseguido, os ídolos do meu coração têm me derrubado, e eu entendi hoje que é porque eu não estou me rendendo para que o Senhor me dê vitórias, e eu quero vitórias. Eu quero compreender quanto o Senhor me ama, e eu quero que esse amor que o Senhor tem por mim me leve aí à Tua presença, desfrutar da Tua presença, estar no Teu altar, para ter me abracem. Eu quero ir ao altar, à presença de Deus, e quero desfrutar da Sua presença. Feche os seus olhos e vamos pedir isso a Deus. Querido Pai, não há reavivamento sem compreensão da salvação. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a entender que temos um inimigo poderoso que não queria nem que tivéssemos saído do Egito, mas saímos por Teu poder e por Tua intervenção. Mas ele vai atrás. Cada um aqui tem uma história de como o inimigo tem perseguido, tem atacado, tem tentado derrubar, tem tentado dizer: volte para o Egito, lá era melhor. E nós estamos aqui dizendo: Santo Deus, eu quero aprender a me render aí à Tua presença. Os israelitas estavam errados, o Egito não era melhor. Nada no Egito era melhor. O melhor é estar na Tua presença, desfrutar da Tua paz e ter a perspectiva de que vamos chegar do outro lado e cantar o cântico de Moisés. E queremos a Tua ajuda para permanecer, entrando no mar da Tua presença todo dia, nos rendendo e dizendo: o inimigo é forte, mas se eu for à presença de Deus, Ele vai emperrar as rodas dos carros do inimigo e Ele vai me dar vitória. Nos leve em paz para os nossos lares, abençoa cada pessoa que está nos assistindo. Amanhã vamos mais uma vez ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e vamos compreender um pouco mais sobre o plano da salvação
para que a partir daí possamos entender como o reavivamento acontece em nossa vida. Então ajuda-nos a entender isso e viver isso em nome de Jesus. Amém.